Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Bom dia. Nós chegamos na última etapa da nossa comunhão, da nossa conferência. E como havíamos falado no início, hoje nós vamos tocar na terceira parte, que se refere à nossa aliança com Deus. Amém. Hoje é o dia do Senhor e nós vamos ter a mesa do Senhor. Naquela última noite que o Senhor Jesus esteve com seus discípulos, Ele instituiu essa mesa e nos é dito o seguinte, Mateus capítulo 26, dos versículos 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No versículo 28 menciona o sangue da nova aliança. Em Lucas 22, versículo 20, é uma porção correspondente, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A realidade da aliança é uma coisa que poucos cristãos percebem. Você, querido irmão, querida irmã, você já pensou nessa palavra aliança? Você sabe o impacto que uma aliança faz na vida de uma pessoa? Nós todos somos leitores da Bíblia. A Bíblia menciona a velha aliança e a Bíblia menciona a nova aliança. O que significa, querido irmão, querida irmã, a nova aliança para você? É uma mera palavra? Aliança é uma coisa extremamente séria. Nós vamos mencionar alguns pontos e nós gostaríamos que, diante de Deus, você realmente pudesse abrir o coração e receber essa realidade. Aliança é um acordo que duas partes fazem entre si. Correto? Não existe aliança de uma pessoa. Uma aliança tem que ter pelo menos duas pessoas. E é claro que a aliança, para nós, nessa questão das duas partes, uma parte somos nós, a outra parte é Deus. É um acordo, é uma aliança. Aliança significa que a partir daí surge um relacionamento.
que o relacionamento entre essas duas pessoas já não será mais um relacionamento qualquer. Quer dizer que agora esse relacionamento segue princípios. E que nesse relacionamento você já não pode mais fazer o que você simplesmente deseja. Existe algo que governa esse relacionamento. No seu relacionamento com Deus, existe aliança? Da parte de Deus existe. Mas da sua parte existe aliança? Aliança é um compromisso. Por exemplo, um homem e uma mulher se conhecem, se amam e decidem passar o resto da vida juntos. Daí os dois firmam uma aliança. Correto? Se casam. Casamento é uma aliança. É uma aliança que governa um relacionamento. E existe compromisso nesse relacionamento. Sabe o que nos deixa mais tristes, muito tristes, o que deixa Deus triste? É que Ele firmou uma aliança com você e você não tem compromisso. Você faz o que quer. Aliança é um compromisso que sustenta um relacionamento. Como é o seu relacionamento com Deus? É estável? É firme? É com tristeza que vemos o relacionamento de irmãos e irmãs, um relacionamento com Deus instável. Numa hora está bem, outra parte está mal, outra coisa ali está totalmente instável. Por que é um relacionamento instável? Porque falta compromisso da nossa parte. Porque vive como quem não tem uma aliança. Como quem não tem uma aliança. Nessa noite que o Senhor estabeleceu a mesa, falou do seu sangue, do seu cálice, cálice da nova aliança no meu sangue. O Senhor diz, nós temos uma aliança. Amém. E quando existe uma aliança, e alguém rompe essa aliança, existe a infidelidade. Querido irmão, querida irmã, você tem sido fiel na aliança estabelecida com Deus? Essa aliança governa o relacionamento. Essa aliança governa o que um fala para o outro. A aliança determina a natureza do relacionamento, os compromissos e as responsabilidades do relacionamento. Não é assim entre um casal? Existe um relacionamento, existe um compromisso, existem responsabilidades. E aí surge uma cooperação. Porque existe uma aliança, existe cooperação. Os dois passam a ser parceiros
e a aliança rege a vida dos dois. E Deus firmou uma aliança conosco. Nós, então, acabamos nos tornando parceiros. Você é parceiro de Deus? Como é seu relacionamento com Deus? O nosso encargo, querido irmão, querida irmã, é que nessa manhã, ao falarmos da aliança, possamos ver qual deve ser a natureza do nosso relacionamento com Deus. Isso é algo sério. Não é qualquer coisa. Olha só. Olha como Deus, Ele é sério na aliança. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus poderia simplesmente fazer as coisas sem falar com ninguém, mas porque Ele firmou uma aliança com você e comigo, com os seus servos, Ele revela para os seus servos, Ele fala a nós o que Ele quer fazer, para que nós possamos fazer juntos. Eu quero perguntar, um casal, o marido vive a sua própria vida e a esposa vive a sua própria vida? É assim? Tem uma vida conjunta. Compreende? Fazem juntos. Vivem juntos. Nossa esperança e a esperança de Deus é que, a partir dessa conferência, você ganhe essa visão e você possa viver uma vida, ter um viver de alguém que tem uma aliança com Deus. Amém. Nós temos que aprender a assumir o nosso papel, assumir a nossa função. Se Deus quer fazer algo nessa terra, Ele faz com o povo com o qual Ele tem aliança. Correto? Você pode ver isso na Bíblia inteira. A questão é, Ele pode contar com você ou não? Se você é parceiro de Deus, se você tem aliança com Deus, e tem realidade, Deus pode contar com você. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, a primeira parte do versículo diz: porque de Deus somos cooperadores. Por que Deus nos chamou para cooperar com Ele? Porque nós temos uma aliança. Amém. Nós temos um acordo. Amém. E ainda mais, uma aliança é um acordo assinado pelas duas partes, correto? Só para você perceber como Deus é sério na parte dele, vamos ver Hebreus capítulo 9, versículos 15 até o versículo 17. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões
que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então o Senhor é o mediador da nova aliança. E nessa aliança nós temos benefícios. Recebemos a promessa da eterna herança. Versículo 16: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. A Bíblia tem duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento é uma aliança que se faz em vida e passa a surtir efeito depois da morte do testador, correto? Sim. O Senhor se comprometeu de tal maneira com essa aliança que disse: eu vou morrer para que esse testamento tenha valor, você possa ganhar tudo que eu prometi. Olha o compromisso do Senhor Jesus. Ele é tão comprometido, e nós? Ele é tão fiel, e nós? A palavra de Deus revela várias alianças na Bíblia, e nessas várias alianças Deus abre o seu coração e mostra o que Ele deseja com essa aliança. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha só o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Você sabe o que essa aliança significa? De uma maneira muito simples e prática, a aliança será o seguinte: vamos estabelecer uma coisa. Eu vou ser o seu Deus e você será meu povo. Entendeu? Amém. Quem sai ganhando? Quem sai ganhando? Nós ganhando Deus? Aliás, com Deus? Uau, é tudo. Deus ganhar você. Qual que é seu valor? Deus ganhar você? Você entende o que eu quero dizer? Eu ganhar Deus? Deus é demais, é muito grande. Deus me ganhar? O que ele sai ganhando? Eu, um pecador, alguém que não presta?
Mas Ele me amou, escolheu fazer uma aliança comigo, morreu por mim. Ele quer um acordo. Eu quero ser o seu Deus e você vai ser meu povo. Irmão, compreende? Aí, viver aliança significa, em todas as situações, Deus, tu és o meu Deus. Eu não vou ter outros deuses. Você tem outros deuses? Você tem ídolos? Nós lemos a Bíblia e muitas vezes não percebemos e não temos sentimento. Quantas vezes na Bíblia, você leu principalmente o Velho Testamento, quantas vezes Deus menciona, a Bíblia menciona, meu povo não guardou aliança comigo, tá certo? Meu povo quebrou a aliança. E você lê esse povo de Israel não presta. E você quebra a aliança e não sente nada. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só o que essa porção da palavra diz. Eu me casei com eles e eles anularam a minha aliança. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós fizemos isso e não sentimos nada? Versículo 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Jesus. Ter um viver de alguém que tem aliança com Deus significa que nós proclamamos para o mundo inteiro: Deus é o meu Deus, e Deus proclama para o universo inteiro: esse meu povo é o meu povo. É como um casal. O marido diz para todo mundo: essa é minha esposa. E a esposa diz para todo mundo: este é o meu marido. Amém. Glória a Deus. Isso é aliança. Amém. Olha só o sentimento de Deus. Tudo que eu quero é ser o seu Deus e que você seja o meu povo. Eu dei minha vida para isso. Eu morri para isso. Por que você não tem compromisso comigo? Porque você quebra a aliança. Segunda Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 6.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe, agora nós estamos na era da nova aliança, e na era da nova aliança, o Espírito nos capacita a viver essa aliança. Nós não conseguimos viver essa aliança com nossas próprias forças, mas somente com a vida divina que está em nós. Por meio do Espírito que está em nós, é que estamos habilitados e capacitados para vivermos essa aliança. Vamos ver mais um outro ponto dessa aliança, Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção ou filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você sabe que coisa tremenda! Por meio dessa aliança, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que vantagem está nessa aliança. Não somente nós nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus. É bom não estar nessa aliança? É bom, muito bom. Agora, você quer romper essa aliança? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E ainda mais diz, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando temos essa aliança, existe uma promessa e uma garantia. Um dia seremos glorificados. Amém. Isso é confirmado em Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém. Viu que coisa tremenda? E é pelo fato, amados irmãos, amadas irmãs, de termos uma visão e a revelação dessa aliança, porque essa aliança revela o grande amor de Deus por nós, que a nossa vida é transformada, a nossa vida muda. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15. Diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode ver, nessa aliança nós temos um amor, é revelado o amor, e esse amor nos constrange.
esse amor nos toca, nos constrange. E nessa aliança nós vemos, por um lado, aquele que morreu pelo fato de nos amar. Isso é do lado dele. E do nosso lado, nós, constrangidos por esse amor, nessa aliança que foi feita, nós passamos a não viver mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Amém? Amém. Isso é resultado dessa aliança. As pessoas do mundo não compreendem o nosso viver. Eu tenho muitos colegas que estudaram comigo o 2º grau, hoje estão todos na faixa dos 70 anos, como eu. Todos são aposentados. E nós temos um grupo de WhatsApp. E toda hora eles estão viajando, turismo, né? Visitam um país aqui, visitam um país ali. Eu viajo não para turismo, eu viajo para ter comunhão com os irmãos. Eu viajo para levar a palavra de Deus. Eles vão vendo essa paisagem desse mundo e eu viajo vendo a paisagem espiritual. Miguel, você tinha que aproveitar e viajar para a Europa, passear nesse lugares, ficar em lugar bom, comer em restaurante caro, essas coisas assim. Não, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Romanos capítulo 8, 32 mostra também mais um aspecto da aliança. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, nessa aliança, Deus deu seu filho. E juntamente com seu filho nos deu todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, quando você toca nessa realidade do amor de Deus, você não é constrangido? E é debaixo dessa luz que vemos: Senhor, perdoa-me por não ter vivido essa aliança de uma maneira adequada. Eu quero mudar meu viver. Quero viver de tal maneira que as pessoas vejam: aqui está uma pessoa que tem uma aliança com Deus. Amém. Hebreus capítulo 13, versículos 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então você pode ver, aqui fala do sangue da aliança eterna. Trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Isso significa que ele morreu e ressuscitou. E olha o versículo 21, preste atenção. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio
intermédio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então aqui nos mostra um outro aspecto da aliança, que é uma coisa maravilhosa. Nessa aliança é Ele que nos aperfeiçoa, a fim de que nós possamos realizar a vontade dEle. E também opere em nós tudo quanto lhe é agradável. Olha só a vantagem dessa aliança. A vantagem dessa aliança é o seguinte: da parte dele, Deus faz tudo, e da nossa parte, Deus faz tudo em nós. Não é bom? Puxa, essa aliança aqui Ele faz tudo. A parte dele é a minha parte. Tudo que eu tenho que fazer é deixar que Ele faça a minha parte em mim. Os irmãos compreenderam? Aqui diz: Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle. Isso, Ele trabalha em você para que você possa realizar a vontade dEle. Amém. E Ele também opera em você para que você faça o que é agradável a Ele. Amém. Puxa, que vantagem está nessa aliança, hein? Ele faz tudo. Eu tenho que deixar Ele fazer. Você tem que aprender a orar: Senhor, eu tenho uma aliança com você. Amém. Nós temos um acordo. Realize em mim, então. Senhor, me faça viver essa aliança. Tem que ter esse coração. Amém. Diante do Senhor. Você então pode perceber que o que Deus um dia preparou para nós pelo fato de nos amar, Ele confirmou isso com a morte de Cristo por meio de um testamento. E esse testamento é essa aliança. Então, como nós já havíamos falado, a aliança é um acordo entre duas partes. É o que sustenta um relacionamento. E quando a aliança, exige-se fidelidade. Há princípios que governam esse relacionamento. 1 Crônicos 16:15 diz: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Deus não muda. Amém. Ele é fiel à aliança que foi firmada. Você sabe, nessa aliança, como nós falamos, que nos tornamos parceiros e cooperadores. Deus quer fazer muita coisa em Angola. Amém. Quem Ele vai usar? Quem tem aliança com Ele. Porque quem tem aliança com Ele se torna cooperador dele. E eu quero mostrar uma porção na Bíblia que desde Gênesis isso é algo que estava no coração de Deus, que homens fossem cooperador dele. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E em Gênesis 2:19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes
esse seria o nome deles. Agora, vamos ver uma coisa a mais aqui. Diz assim, olha só, versículo 20, a parte inicial. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Quem criou os animais, todos os animais, todas as aves? Foi Deus. Quem cria é que tem o direito de dar o nome, correto? Você sabe o que Deus fez? O homem não criou nada. Ele chamou o homem que ele havia criado e disse assim: você vai dar o nome. Não é isso que o versículo diz? Você vai dar nome a todos os seres viventes. E o homem deu, e esse passou a ser o nome de todos os seres viventes. Isso é cooperar com Deus. Compreenderam? Que coisa tremenda! O homem não criou nada. Mas Deus disse: você é meu cooperador. Você pode dar o nome. O nome que você der vai ser seu nome. Não é uma coisa tremenda, irmãos? Queridos irmãos, queridas irmãs, você está começando a ver o que é uma aliança? Talvez até o dia de hoje, essa palavra aliança não tivesse muito significado na sua vida. Mas eu creio que a partir de hoje vai ter. Não vai? Sermos alguém que tem uma vida, tem um viver de aliança com Deus. Nós vamos agora partir o pão. E o Senhor Jesus, quando instituiu a mesa, falou: esse é o cálice da nova aliança. Espero que todas as vezes que você partir o pão, olhar para a mesa do Senhor, olhar para esse cálice, se lembre da nova aliança. Amém? Amém? E que hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, você possa reafirmar, ratificar essa aliança sua com Deus. Amém. Para que Deus aqui em Angola, Deus possa dizer: eu sou o Deus deles e eles são o meu povo. Amém. Que nós possamos dizer: tu és o nosso Deus, nós somos o seu povo. Amém? Amém? Que o Senhor abençoe